Domingo, dia 18 do mês de julho do ano de 2021 e você está em mais um Falando a Verdade. O nosso objetivo é apresentar para você a palavra de Deus como solução para todos os problemas e como resposta para todas as questões. Antes de falar aqui, eu tenho dois recados importantes para você. O primeiro é que a nossa rádio já está online. Você acessa aí webgospelcp.com.br e você vai ter acesso ao nosso site e à nossa web rádio. Estamos divulgando a palavra de Deus ali 24 horas por dia. O segundo recado é que este talvez seja o vídeo mais pesado, mais direto, que eu já gravei aqui em quase um ano. Como é que a coisa funciona? Se o Senhor, seu Deus, enquanto você ora, fala assim, olha, diz isso e diz aquilo, você tem que dizer. Se você não falar, a mão do Senhor vai corrigir aquela pessoa que não obedeceu. É igual o pai que tem um filho rebelde. Ele dá algumas palmadas para que o filho aprenda que a desobediência dói. O que você vai ouvir hoje não é coisa que eu inventei, coisa que eu quis dizer. Em momento algum, eu pretendo apontar o dedo para você, porque quando eu aponto o dedo para você, tem outros 3 dedos voltados contra mim. Eu simplesmente vou ler um versículo e comparar com os dias de hoje. Só isso. Lembrando que você tem livre-arbítrio. Aquele que escuta a palavra do Senhor e a pratica é como aquela pessoa que construiu a casa sobre a rocha. Essa casa não será abalada. Mas aquele que escuta a palavra do Senhor e não leva a sério, isso não é para mim, é aquela pessoa que construiu sobre areia. Assim que vierem os ventos fortes, assim que vier qualquer coisinha, a casa cairá por terra. Então preste atenção na palavra de hoje para você, porque infelizmente os dias são maus. Acompanhe comigo a leitura da palavra do Senhor. No livro do profeta Isaías, capítulo 5, o versículo 20 diz o seguinte: Ai dos que chamam mal de bem e ao bem chamam de mal, que colocam trevas por luz e luz por trevas, que colocam amargo por doce e doce por amargo. Nós partimos do princípio que a palavra de Deus ela é verdadeira. E eu creio que a palavra de Deus ela é eterna. Porque o próprio Jesus Cristo disse que tudo vai passar, menos as palavras que são escritas no livro do Senhor. O Jesus disse assim para mim e para você, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém vai ao Pai a não ser através de Jesus Cristo. E ele deixou bem claro como deve ser a vida do cristão. E o que nós estamos vendo na sociedade de hoje é o mal sendo tido por bem e o bem tido por mal. O cristão hoje ele é visto como uma pessoa caduca, como uma pessoa maluca, como uma pessoa besta, tola, fora de si. Por quê? Porque o cristão condena o pecado baseado na palavra de Deus. E na nossa sociedade querem inserir valores que não são os valores da Bíblia e querem colocar na cadeia os cristãos que dizem a verdade. E isso aqui é no Brasil. Se você prestar atenção no monte de leis que estão querendo aprovar para tapar a boca dos que pregam a palavra do Senhor, é um absurdo. Estão querendo acabar com o Dia dos Pais, com o Dia das Mães, estão querendo acabar com um monte de coisa. Você não pode nem sequer agora pregar a palavra de Deus, como a Bíblia diz, porque você vai ser acusado, por exemplo, de ser homofóbico. Se você disser para uma pessoa assim, que quando ela casar, o divórcio só é permitido em caso de adultério, ela vai se revoltar contra você, porque hoje em dia o casamento, infelizmente, é uma instituição que está falida, está quebrada. Eles pensam que casar hoje, descasar amanhã é a mesma coisa, e não é. E não é só isso.
o próprio comportamento das pessoas. Você acredita que há pessoas pregando que o centro da Bíblia não é Jesus? Que nós é que somos o centro da Bíblia? Você acredita que tem pessoas pregando que nós vivemos aqui para ter do bom e do melhor e ficar ali sobre a carne seca, os melhores do mundo? Uma grande minoria ainda prega a palavra do Senhor, que há inferno, que há pecado, que o sexo fora do casamento é pecado, que se você sair do seu casamento com a outra pessoa é pecado, e que a graça de Deus, ela deixa tudo bonitinho. Porque nós estamos agora vivendo sobre a graça e porque tudo é permitido. Mentira! O diabo está entrando dentro das igrejas e usando a boca de homens para pregar heresias, mentiras. Os nossos jovens estão sendo tomados pelas tais redes sociais. Tem um coral aí cantando que vão fazer a cabeça dos nossos filhos com relação ao movimento LGBT. Meu amigo, há uma coisa sim chamada livre-arbítrio. Você pode escolher que caminho você quer seguir. Isso é livre-arbítrio. Mas há também a verdade por trás do livre-arbítrio que diz que dependendo do caminho que você escolher e permanecer nele, você irá de mal a pior. A liberdade, sim, a liberdade. Eu posso escolher a ignorar a Jesus? Eu posso. Mas depois disso virá o quê? O julgamento, o grande julgamento. E só será salvo do lago do fogo, do enxofre, aquela pessoa que confessar que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida. O que é você ter um Senhor? É a pessoa falar para você, vá para a esquerda, você vai para a esquerda. Vá para a direita, vá para a direita. Entenda, há um Senhor sobre a sua vida. Quando você estava lá no ventre da sua mãe, já lhe foi designada uma missão, que é pregar o Evangelho do Senhor para o máximo de pessoas possíveis, para que nenhum dos filhos do Senhor se perca. E a sociedade hoje ela está perigosa, ela está envolvente. Por isso é necessário que você entenda que existe pecado sim, que existe um Deus justo sim. A graça, o que é a graça? É a nossa salvação imerecida. Só que a graça, ela não abole o pecado. A graça não diz que você pode fazer tudo. Todas as coisas me são lícitas, tudo bem, mas o resto? Mas nem tudo me convém. Abra o seu olho, cuidado com esse evangelho permissivo, cuidado com esse evangelho que está focado só em coisas materiais. O nosso mundo não é aqui, nós não vamos ficar aqui, nós não somos deste planeta. Nós pertencemos a uma área celestial, que não é isso que você conhece, que não é isso que você quer, é algo acima, é onde está o Deus Altíssimo, é para lá que nós vamos. Então, se o evangelho que você escuta diz que o seu negócio é carro, é moto, é avião, é fama, é poder, onde é que isso vai acabar? Vai acabar aqui. Mas e o evangelho que diz que você tem que orar pelas pessoas que te detestam, que você tem que amar aos seus inimigos, que você tem que pregar a palavra de Deus, que você tem que ensinar que há um Jesus que ama o pecador, mas esse Jesus, ele abomina o pecado. É igual aquela pessoa que estava andando na rua e de repente ela escorregou, caiu, bateu a cabeça no chão e falou um palavrão. Só que aí veio no coração dela, olha Senhor, eu falei um palavrão, isso me dói o coração, o Senhor me perdoa. Você está entendendo? O pecado existe, mas existe o perdão para o pecador desde que ele se arrependa. Se a pessoa caiu, bateu a cabeça, xingou, aí depois ela se levantou, continuou andando, tropeçou, xingou de novo, não tem arrependimento nessa história. E isso é só uma casquinha do ovo, é a ponta do iceberg. Eu aconselho você a estudar a palavra de Deus, a abrir o seu olho, principalmente, cuidado com as nossas crianças. O foco está ali, nas nossas crianças. São pessoas que estão sendo conduzidas, são educadas por celulares, são educadas por modinhas, por redes sociais. E os pais geralmente deixam a pessoa ali no celular para se ver livre da obrigação de educar o filho. Essa é a grande verdade.
Só que o povo de Deus tem que ser diferente. O povo de Deus tem que ser diferenciado, tem que implorar pela presença do Espírito Santo de Deus, tem que confessar a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Não pode se envergonhar de ser cristão, que é o que está acontecendo. Porque as igrejas estão indo nas modinhas. Tem igreja sendo pintada de preto, tem grupo de louvor cantando música do mundo no púlpito. Tem igrejas fazendo coisas que o mundo faz. Tudo isso em nome de Cristo. Jesus Cristo andava com ladrões, mas ele nunca roubou. Jesus Cristo andou no meio de prostitutas, mas ele nunca se prostituiu. Jesus Cristo levava a luz onde havia escuridão. Ele veio para as pessoas que estavam doentes. E essa nossa geração está doente. Nós precisamos ser luz. Nós precisamos fugir daquelas pessoas que tratam o mal como se fosse o bem. E o bem como se fosse o mal. Leia a palavra de Deus. Olha ali. Em Apocalipse, em Gálatas, há uma relação de algumas coisas que te impedem de entrar no reino de Deus. É só você prestar atenção. Abra o seu coração. Abra a sua mente. Faça uma metanoia. Qual que é o primeiro mandamento com promessa? Honra ao teu pai e à tua mãe, para que sejam longos, duradouros, vindouros os dias da sua vida. Hoje tem pai apanhando de filho. Hoje tem filho gritando com o pai. Hoje tem pai que não consegue nem conversar com os filhos. É a palavra de Deus se cumprindo, que nos últimos dias as pessoas seriam terríveis, frias, o amor esfriando. E se não fosse a abreviação desses dias, ninguém seria salvo. Não é só pandemia não, meu irmão. Não é só pandemia que mata não. O pecado mata, e o pior, o pecado leva você para o inferno. O inferno existe, Satanás existe, mas Deus é maior que tudo. Para encerrar, mais uma vez, eu já não sei quantas vezes eu disse isso, mas eu vou continuar dizendo. Salmo 37, versículo 5. Entrega os teus caminhos ao Senhor. Confia nele. Não fica atrás das coisas do mundo, não. Não vai atrás das modinhas, não. Confia no Senhor teu Deus. Estuda a palavra dele de dia e de noite. E as demais coisas, tudo que você precisar, o Senhor acrescentará na sua vida. Entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele e o demais ele fará.